em particular. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento lhes era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." E ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E Jesus, prontamente, estendeu a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Vamos orar? Senhor nosso Deus, ó Pai, quantas são as dores presentes nos corações aqui nesta hora. Ó Deus, existe muita gente aqui agora ansiosa, por algum motivo ou por vários motivos. Quantas pessoas aqui estão receosas, temerosas. Ó Deus, quantos aqui estão com seu coração sangrando, com lágrimas nos seus olhos, com uma dor muitas vezes não compartilhada, não falada, apenas presa dentro dos seus corações. Certamente, ó Deus, que as angústias são as mais diversas e pelos mais diversos motivos. E ó Deus, essa parte da Tua Palavra, essa porção das Escrituras tem tanto a nos ensinar e tanto a nos consolar. E nós então pedimos ao Senhor que a Tua Palavra, que tem esse enorme poder de consolar, de encorajar, de dar esperança, venha encontrar esses corações machucados, feridos, ansiosos, e dar, ó Deus, bálsamo, remédio, conforto, consolo, esperança a cada um deles. Nós assim oramos e nós assim pedimos ao Senhor. Por Jesus. Amém. Se você observar depois aí na sua Bíblia, esse evento que nós lemos, esse episódio narrado aqui por Mateus, ele aconteceu logo depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães. E aí Jesus, após aquele momento, ele orienta os discípulos e diz a ele: olha, enquanto eu estou aqui despedindo as multidões, e não era pouca gente, eram milhares de pessoas, e Jesus estava ali despedindo essas pessoas, Jesus diz: olha, vocês vão na frente, atravessem o mar de Tiberíades. Eles estavam numa margem, ali eles tinham atendido a multidão, e Jesus diz para os discípulos: entrem no barco e atravessem. Nossa casa fica lá do outro lado, a gente vai para lá. E
enquanto os discípulos se dirigiam para aquele local, e as multidões foram embora, diz o texto que Jesus não foi nem com as multidões, não foi com os discípulos, Jesus foi orar. E se você ler aí o contexto, você vai perceber que aquele foi um dia muito cansativo. Foi tão cansativo que o texto vai dizer que Jesus e os discípulos não tiveram tempo nem de almoçar. Sabe aquele dia altamente estressante que você faz muita coisa e você não para nem para comer? Foi isso que aconteceu ali. E o irônico é que eles tinham ido para aquele lugar ali, onde acolheram a multidão, eles tinham ido ali para descansar, para repousar, para renovar as energias, as forças. Mas quando eles chegam lá, eles encontram uma multidão, gente que veio para ser ministrada, para ouvir Jesus. E aí diz o texto que mesmo diante do desejo de descansar, Jesus pacientemente atende a cada uma daquelas pessoas. Jesus realiza milagres, Jesus realiza curas, Jesus prega. O dia foi muito cansativo. Jesus faz com que os discípulos se envolvam com a multidão. Jesus diz: não sou só eu não, vocês também. Vocês também devem participar. E aí então, depois desse dia cansativo, que era para ser um dia de descanso, Jesus se despede das multidões, Jesus se despede dos discípulos, diz: ó, vocês podem ir. E ao invés de ir descansar, Jesus vai orar. E olha que interessante, depois de 7 horas orando, Jesus resolve ir até os discípulos. Essa é uma das principais verdades que a gente aprende logo de cara com esse texto aqui. A alegria que Jesus possuía de passar o maior tempo possível junto do Pai dele. Mesmo depois de um dia cansativo, mesmo depois de um dia extremamente agitado, ele fica 7 horas na companhia do Pai em oração. Jesus nos mostra, gente, que orar é um privilégio. Orar é um privilégio. E nem sempre nós nos damos conta disso. Tenta uma audiência com garotinho ou com Rosinha. Tenta uma audiência com um vereador. Tenta uma audiência com um governador. A gente não consegue. A gente tem que mover mundos e fundos, a gente tem que mover céus e terra, a gente tem que conhecer muita gente para poder ficar 5 minutos na presença desses homens. Na presença desses homens. E nós negligenciamos o privilégio de estarmos diante de Deus, o Criador desse mundo. Nós não nos damos conta de que a oração é um privilégio. Nem sempre percebemos que na oração nós estamos diante do Criador desse universo. Nem sempre percebemos que na oração nós podemos abrir os nossos corações e falar aquilo que a gente não falaria para ninguém. Aquilo que a gente não tem coragem de falar nem com o cônjuge, a gente pode falar com Deus. A gente não se dá conta de que na oração nós aferimos a vida. Na oração nós recebemos orientação, iluminação, inspiração. Na oração nós estamos diante de um momento singular, inigualável, valiosíssimo. Na oração nós podemos fazer aquilo
que milhões de seres humanos na história da humanidade não puderam. Porque antes de Jesus Cristo morrer, diz a Bíblia, que ali existia um véu de separação entre o povo e Deus, e só quem passava por aquele véu uma vez por ano era o sacerdote, para se apresentar diante de Deus. Então, todos aqueles que viveram antes de Jesus não tiveram o privilégio da oração. Mas quando Cristo morre, diz a Bíblia que aquele véu se rasga de alto a baixo, simbolizando que agora todas as pessoas têm livre acesso à presença de Deus, em qualquer lugar do mundo. Então nós temos um privilégio do qual nós não nos damos conta. Mas Jesus sabia desse privilégio. E Ele não perdia a oportunidade de estar lá. Esse é um privilégio que nós perdemos. Nós não nos damos conta do que é a oração. Jesus passou um dia extremamente cansativo e ao invés de ir descansar, ele foi orar. 7 horas orando. Aí o texto continua e ele nos informa que os discípulos enfrentaram uma tempestade terrível. E o relato que Mateus faz é muito irônico. Aliás, quem lê o Evangelho de Mateus com um olhar mais acurado, percebe que Mateus é cheio de ironia. Dos 4 evangelistas, Mateus é o mais irônico. Então, o relato de Mateus é muito irônico. Ele diz que aquela tempestade impedia os discípulos de avançar com o barco. O vento era tão forte, a tempestade era tão forte que eles não andavam nada, não progrediam 10 metros, 5 metros, estavam parados. E enquanto o barco, que é feito para andar na água, ele é impedido de andar um pouquinho por causa do vento que é contrário, Mateus diz que Jesus vem calmamente, tranquilamente, caminhando por sobre as águas, ignorando completamente a tempestade, caminhando como se nada tivesse acontecendo. Nada. Tempestade para lá e para cá e Jesus tranquilinho. Certamente que Jesus fez isso não para nos ensinar a prática do surf ou para a gente acreditar que nós, os seus discípulos, vamos fazer o mesmo. Mas certamente que ali tinha uma lição, ou várias lições. E uma dessas lições pode ser que Jesus tenha feito aquilo para nos mostrar que não há nada, preste atenção nisso, não há nada que impeça o avanço de Cristo na minha e na sua direção. Nada. No momento em que Ele decide que vai vir, no momento em que Ele diz, eu vou socorrer o meu filho, a minha filha, os meus discípulos, não há nada que possa detê-lo. Não importa o que o adversário das nossas almas opõe a Cristo, na tentativa de impedi-lo de nos socorrer, não vai ter sucesso. Nada se opõe a Jesus. A força da natureza, impossível de ser controlada por qualquer tecnologia ou força humana. Qual tecnologia humana é capaz de parar um tsunami? Qual é a força humana que é capaz de parar alguns elementos da natureza? Nenhum. Absolutamente nenhum. Nem naquela época e nem nos dias de hoje. Mas o texto nos mostra que a força da natureza, uma força muito possante, muito poderosa, ela foi subjugada por Jesus. Ela foi
mansamente submissa às ordens de Jesus. Então você pode estar lá, na tempestade assolando a sua vida, a vida da sua casa. Provavelmente está parecendo que o barco da sua vida vai afundar. Mas quando Jesus resolver vir na sua direção, não existe nada que possa impedi-lo, nada que possa detê-lo. Paulo vai dizer que nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem coisas do porvir, nem a doença, nem a morte, nenhum poder desse mundo, nada é capaz de deter o poder do amor de Deus vindo na nossa direção. Essa atitude de Jesus andando sobre as águas também nos mostra, ou também nos ensina, a capacidade que nos mostra que a capacidade de resistir aos infortúnios da vida é proporcional à comunhão que nós temos com Deus. Não está aqui não, Arthur. Volta para cá. Jesus nos mostra que a capacidade que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, a capacidade que nós temos de resistir aos infortúnios da vida, ela é proporcional à comunhão que nós temos com Deus. Perceba que Jesus, ele sai da comunhão com Deus, e aí então ele desconsidera os obstáculos que estão à sua frente. Aquilo que era uma grande dificuldade, na verdade, uma barreira intransponível para os discípulos, eles não conseguiam vencer aquilo de jeito nenhum. Para Jesus, não significou absolutamente nada. Quanto mais comungamos com Deus, mais desprezamos as aparentes forças das circunstâncias. Quanto mais comungamos com Deus, mais temos consciência que não há obstáculos intransponíveis na vida. Quanto mais comungamos com Deus, mais cientes nós ficamos das possibilidades da graça. Então saiba disso. A nossa comunhão com Deus é que inspira e traz confiança à nossa caminhada na história. E o inverso também é verdade. Quanto menos comunhão, mais difícil a caminhada. A sua comunhão com Deus, ela é diretamente proporcional à sua capacidade de reagir positivamente diante dos obstáculos. Aqueles que estão perto de Deus, quando as tempestades da vida vêm, quando os problemas vêm, essas pessoas resistem com uma garra maior, essas pessoas resistem com uma honra maior. Jesus enfrenta a tempestade de forma tranquila e vitoriosa quando ele sai de 7 horas de oração com Deus, com o Pai. Então, não despreze as possibilidades da oração. Não despreze a prerrogativa e o privilégio da comunhão com Deus. Esse texto nos mostra, ou Jesus nos ensina, que depois de uma intensa comunhão com Deus, qualquer circunstância é relativa. Saiba disso. Quem tem uma íntima comunhão com Deus, qualquer circunstância para essa pessoa é relativa, ela vai vencer, ela vai saber lidar. O texto continua.
E ele nos diz que quando Jesus chega perto do barco, os discípulos eles são tomados de grande pavor. Eles pensam que é um fantasma. Natural isso, muito natural. Natural porque nós sabemos que a água ela não tem densidade para segurar um ser humano de pé. Quem não tem peso nenhum só pode ser um fantasma. Afinal de contas, corpo sem alma é defunto, mas alma sem corpo é fantasma. Então um corpo em cima da água, ele afunda, não tem densidade para segurar. Então a lógica dos discípulos estava corretíssima. Alguém vindo sobre as águas na nossa direção, ninguém consegue ficar... vai afundar. É fantasma. E aí esse temor dos discípulos nos mostra uma outra verdade, um outro ensinamento para as nossas vidas. Gente, uma das nossas grandes dificuldades com Deus é acreditar que Ele seja capaz de vencer as nossas dificuldades. Ou seja, uma das nossas grandes dificuldades com Deus é a nossa pequena fé, de acreditar que Deus é capaz de vencer as nossas dificuldades. Os discípulos estavam ali, tentando avançar e nada. O vento era contrário, o mar estava agitadíssimo e o barco parado, não avançava. Era impossível prosseguir naquelas condições. Impossível para quem? Para nós, seres humanos. Deus desconsidera aquilo que nós achamos ser um obstáculo intransponível. Então preste atenção. Quem é dominado pelas circunstâncias somos nós, não é Deus. Quem é dominado pelas circunstâncias somos nós, não é Deus. Nós temos uma enorme dificuldade em crer que Deus seja capaz de vencer aquilo que nós não conseguimos. Não consigo vencer esse meu pecado, não consigo mudar o meu casamento, não consigo convencer o coração dos meus filhos, não consigo isso, não consigo aquilo. Você não consegue, nós não conseguimos, porque as circunstâncias são muito mais fortes do que a nossa força, mas Deus consegue. E nós temos uma enorme dificuldade de crer nisso, de acreditar que Deus pode mudar as circunstâncias. E aí a gente fica dizendo assim, o mar hoje está muito agitado, muito mais agitado do que sempre esteve. As ondas de hoje são muito mais fortes que as ondas da geração passada. Tenho certeza que ninguém nunca enfrentou uma tempestade como essa que eu estou enfrentando. Gente, nós é que fazemos diferença entre os mares. Nós é que fazemos diferença entre os problemas. Mas a verdade é que Deus, Ele é Senhor sobre todos os mares. Ele é Senhor sobre todos os problemas. Então, uma das grandes dificuldades com Deus é acreditar que Deus é capaz de vencer aquilo que nós não somos capazes de vencer. Os discípulos jamais poderiam imaginar que aquele que vinha caminhando na direção deles fosse Jesus. Diz o texto que nós lemos que eles gritaram, é um fantasma. E aí Jesus então se identifica, vira para eles e diz, olha, sou eu, não tenham medo.
Aliás, eu já disse isso aqui na igreja, mas vou repetir porque tem muitos visitantes aqui. Não sei se você já ouviu falar disso. Existem 366 expressões na Bíblia, não tenha medo. 366 vezes a Bíblia diz, não tenha medo. Uma para cada dia do ano. Ainda sobra uma para o ano bissexto. É uma ordem. Mas nós desconsideramos essa ordem bíblica. Jesus vira-se para eles e diz, não tenha medo. Aí Mateus diz que o Pedro entra em cena. Aí Pedro vira para Jesus e diz assim, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus diz, pode vir. E ele vai mesmo. E ele vai. E aqui quem nos ensina a lição não é mais Jesus, é o apóstolo Pedro. Aliás, 3 lições. Pedro nos mostra 3 verdades preciosas para as nossas vidas. Quando Pedro pede para fazer o que Jesus estava fazendo, ou seja, Jesus vinha caminhando sobre as águas. Lembra que o mar está agitado, o mar ainda não está calmo não, a tempestade está batendo, as ondas estão lá. E no meio daquelas ondas todas, Pedro vira, se é o Senhor, manda-me. E ele vai. O que Pedro nos ensina aqui? O desejo de fazer o que Jesus faz. O desejo de ser como Jesus. E a Bíblia diz que assim como Jesus, eu também tenho condições de andar por fé. Não por sobre o mar. Mas o que Pedro fez ali foi uma atitude de fé. Nós também podemos andar por fé. E quando nós andamos por fé, nós vencemos os nossos vícios, nós vencemos os nossos pecados. Um coração cheio de fé é um coração que vence a ansiedade. Um coração que não tem fé, ou que tem pouca fé, é um coração muito ansioso. E quem tem esse desejo de ser como Jesus, mesmo diante das tempestades e dos problemas, e dá um passo de fé, e faz aquilo que normalmente a maior parte das pessoas não faz, porque os outros 11 ficaram no barco. Pedro foi o único que saiu do barco. E quando nós damos esse passo de fé e nós temos coragem e vamos na direção de Jesus, a gente ouve ele dizer assim: vem que eu te sustento, vem que eu vou te sustentar, toma a iniciativa que eu vou te sustentar, vai nessa direção que eu sustento você. Deixa a sua base de segurança, ou a sua suposta base de segurança, que é ali o barco, dê um passo de fé que eu te sustento. Então, gente, Pedro nos ensina o desejo de ser como Jesus, o desejo de viver como Jesus. O que isso nos mostra? Isso nos lembra que os nossos pecados, as nossas depravações, as nossas iniquidades, elas não podem e não devem ter a última palavra sobre as nossas vidas. O que é o desejo de ser como Jesus? De ser santo, de sermos pessoas mais lapidadas no nosso caráter, na nossa personalidade. Você não precisa ficar
tentando vencer aquele pecado pela 59ª vez. Você não precisa conviver com aquela